Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade de estar junto de vocês e o desejo do meu coração era que pudéssemos continuar esse assunto, de ministério pastoral presencialmente, mas como estamos vivendo esse tempo único, então nós vamos encontrando outras maneiras de estarmos juntos, de estarmos continuando nossas atividades, nossos estudos, nosso projeto de desenvolvimento ministerial. Então nós estamos falando sobre ministério pastoral e estamos ali no texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 3. Nesse texto, o apóstolo Pedro, ele nos fala o que o pastor deve ser e o que o pastor deve fazer. Duas coisas, certo? Então nós vamos ler esse texto novamente só para relembrar. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Então é isso que esse texto de 1 Pedro 5, 1 a 3 fala. Ali Pedro ele fala duas coisas que nós vamos destacar. Primeiro, ele fala ali, eu que também sou presbítero. Ele se coloca na mesma posição dos demais. Tá? Ele é um líder da igreja, ele é aquele que presenciou Cristo, ele mesmo fala aí nesse texto, certo? Que ele testemunhou os sofrimentos de Cristo. Então ele é alguém que Cristo colocou como líder da igreja, ele não se autonomeou. Ele também é reconhecido por toda a igreja cristã da época como líder da igreja, mas ele se coloca como um igual aos outros, na mesma posição que qualquer outro líder e pastor da igreja. Ele também vai falar um pouco mais adiante, cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. Ele está falando sobre apacentar. Então nós temos duas ênfases que o apóstolo Pedro dá aqui nesse texto, que é ser humilde e fazer o quê? Apacentar. Cuidar do rebanho. Então, duas coisas, que aquilo que o pastor deve ser e aquilo que ele deve fazer. Ele deve ser humilde e apacentar o rebanho. Ok? Então nós temos essas duas ênfases aqui e nós já vimos várias coisas a respeito disso na nossa primeira reunião. Vamos continuar da onde nós paramos, ok? Então nós falamos sobre ser humilde e apacentar, vimos Pedro como exemplo de humildade e o apacentar aquilo que ele colocou. Nós falamos um pouco sobre a questão da humildade na nossa sociedade pós-moderna e da postura de Pedro como um exemplo. Nós pegamos outros exemplos de humildade pastoral na Bíblia. Nós falamos sobre João Batista e sobre o apóstolo Paulo. Vocês lembram? João Batista, declaração do próprio Cristo que não havia nenhum outro homem em toda a história da humanidade que pudesse ser comparado com João. E João, ele declarou que importava que ele diminuísse para que Cristo crescesse. O apóstolo Paulo, então nós vimos várias declarações do apóstolo Paulo sobre humildade, ele declarando que ele se considerava o menor dos apóstolos, o menos digno, o principal dos pecadores. Vimos 5 marcas de humildade na vida de Paulo. Você tem aí no seu material.
né? Ele falando como ele se considerava ministerialmente, como aquela pessoa, né, que era ali praticamente invisível, né, aquele que ficava, aquele remador que ficava nas galerias inferiores dos navios, né, os ruperetes, né, pessoas sem nome, sem importância, sem identificação. Ele também considerava que quem o julgava era o Senhor, quer dizer, ele não buscava a aprovação de pessoas. Ele se considerava também igual aos demais, como Pedro, né? Ele se coloca em pé de igualdade com Apolo, por exemplo, com relação à igreja de Corinto. Ele estava disposto a sofrer como Cristo, tá? E também estava contente por sacrificar sua própria reputação. Ele não tinha nenhum problema com a sua reputação, não queria manter a sua reputação, fama ou coisas do tipo. Então essas 5 marcas, e agora nós vamos entrar nas chaves para a humildade, ok? Chaves para a humildade. Então você pode acompanhar aí na sua apostila. Chaves para a humildade. É esse tópico que nós estamos entrando agora, tá? A verdadeira humildade flui da perspectiva correta de Deus. Precisamos entender um pouco sobre Deus, né, até onde é possível, né, e termos uma visão, uma perspectiva correta de Deus. O modo como o pastor age e vive no ministério está diretamente relacionado com a maneira como ele se relaciona com Deus. Então, a forma como o pastor se relaciona com Deus é a maneira como ele vai exercer o seu ministério. Então, tudo começa do relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Essa é a base da vida do pastor. Essa é a base do ministério do pastor. Isso é para todo e qualquer cristão também, é lógico, né? A maneira como a pessoa vai ser, né, vai agir em comunidade, entre as pessoas, na sociedade, é diretamente relacionada com a maneira como essa pessoa age com Deus, a maneira como ela se relaciona com Deus. O pastor humilde precisa ter confiança no poder de Deus, acima de tudo. Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Então, essa é a primeira chave para a humildade. O pastor humilde terá confiança no poder de Deus. Então, vamos ver 1 Tessalonicenses 2:2. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Então, a confiança no poder de Deus é um reflexo de humildade do pastor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles foram muito maltratados, né, em Filipe antes de chegar em Tessalônica. Eles sofreram, foram maltratados, tiveram que fugir, mas eles permaneceram confiando em Deus e foram para Tessalônica anunciar as boas novas do Evangelho, apesar de grande oposição. Então eles saíram de uma cidade onde haviam sofrido já grandemente perseguição por causa do Evangelho, foram para outra cidade debaixo de oposição e de perseguição, mas com confiança em Deus, eles chegaram lá e pregaram o Evangelho e fundaram a igreja de Tessalônica. Então a confiança de Paulo no poder de Deus expressava ali a humildade dele, né? E isso resultava em coragem para o ministério. Então ele não estava firmado na sua própria capacidade, no seu poder, na sua intelectualidade, em recursos que ele possuía. Não estava fundamentado em nada disso, porque nos momentos de sofrimento e de perseguição,
essas coisas, elas não fazem muita diferença. Essa é a grande realidade. Por exemplo, hoje o que estamos vivendo no mundo. Faz diferença os Estados Unidos serem a maior economia global e terem tecnologia de ponta e terem o maior volume de recursos disponível para enfrentar a crise, a pandemia? Não faz. Não faz. Eles são um país que vai ter, já está sendo previsto isso estatisticamente, é o país no mundo que mais vai sofrer com essa crise, que mais terá casos e provavelmente mortes por causa da pandemia. Então não há diferença. Isso nivelou a maior nação, maior economia do mundo com os demais países. Nos momentos de perseguição, de crise, o que sustenta é a confiança no poder de Deus. É a confiança em Deus. E isso é preciso ter humildade para reconhecer. É preciso ter humildade para saber que nesses momentos você só pode confiar em Deus. E se a pessoa não tem humildade, ela vai continuar sofrendo. Se ela não tem humildade, o ministério vai parar, o ministério vai estagnar ou pode até desistir do ministério. Mas nós vemos aqui em Paulo uma confiança humilde em Deus, e é isso que levava ele adiante ministerialmente. Então isso dava força para Paulo, essa humildade de confiar plenamente em Deus, dava força, dava tenacidade e condições de falar sem se importar com as reações ou as consequências. Se a pessoa está fundamentada ministerialmente no seu nome, na sua fama, enquanto ela é conhecida aí fora, no momento de perseguição ela vai recuar, porque isso ela vai ter medo que isso prejudique o seu nome, que isso prejudique sua fama, né? Se ela está com a sua confiança firmada nos recursos que ela possui, no momento de luta, de perseguição, de sofrimento, de oposição, ela vai recuar, porque se ela avançar, isso provavelmente vai reverter em prejuízo financeiro. Então ela vai recuar, ela não vai querer arcar com esse prejuízo. E por aí vai. Então a confiança humilde no poder de Deus é o que fazia com que o ministério do apóstolo Paulo avançasse sem problemas, na verdade. Ele avançava e continuava e permanecia, ia embora. Então, em meio à perseguição, ele fundou 2 igrejas que eram igrejas que mais se preocupavam com o ministério dele e que depois se tornaram igrejas que mais investiam financeiramente no ministério dele e que honravam ele. A igreja de Filipo e a igreja de Tessalônica. Pastor humilde está comprometido com a verdade de Deus. Então nós vamos aqui para a segunda chave da humildade. O pastor humilde estará comprometido com a verdade de Deus. Então a segunda chave para a humildade é o compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade de Deus. Ok? Então é muito comum nós vermos pastores se valendo de autoajuda, se valendo, nós estamos na fase agora do coach, né, se valendo de psicologia e se valendo de tantas outras coisas, de ciência, etc., de filosofia, para pregar, para ensinar. Não há nenhum problema quando tudo isso é simplesmente um acessório ali à teologia e à palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Né? Usar essas outras ferramentas simplesmente como um acessório é ok. O problema é quando começa essas ferramentas a tomar o lugar da palavra de Deus. Onde a palavra de Deus passa a se tornar um detalhe.
está tirando a verdade para colocar em cima de conjecturas, suposições, teses e teorias. Está tirando o lugar da verdade da palavra, porque a única verdade é a palavra de Deus. A única verdade é a que sai da palavra de Deus. É a que sai do próprio Deus. Então, o compromisso com a verdade de Deus é uma chave para a humildade. É ser humilde. Ter compromisso com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, é ser humilde. 1 Coríntios 2, 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele vai colocar isso, e ele está falando isso para a igreja de Corinto, que está tendo sérios problemas, uma igreja que está muito problemática, está em pecado, está tomada por vários tipos de pecados, está dividida, facciosa, inclusive opondo e descredibilizando o próprio apóstolo Paulo. E ele está dizendo que o que está acontecendo ali é porque tem pessoas usando palavras persuasivas de sabedoria humana, enganando aquela igreja. Então, essas palavras persuasivas são uma distorção da verdade. John Stott fala o seguinte: quanto menos o pregador se interpõe entre a palavra e os ouvintes, melhor. O que realmente alimenta a família é a comida provida pelo chefe desta, não pelo dispenseiro que a serve. E quem é o chefe da família? Jesus Cristo, a própria palavra. O pregador cristão fica mais satisfeito quando sua pessoa é eclipsada pela luz que brilha das Escrituras e quando a sua voz é sufocada pela voz de Deus. John Stott. Então, o compromisso com a verdade de Deus é uma chave de humildade, porque quando se quer usar a sua própria sabedoria, conhecimento científico, psicologia, filosofia e etc., ou as suas próprias palavras, ao invés da palavra de Deus, isso mostra falta de humildade, porque para você se permitir eclipsar, como diz John Stott, pela palavra de Deus, pela pessoa do próprio Deus, pela palavra de Cristo, pela imagem de Cristo, quando você se permite eclipsar, que Ele cubra você e que no púlpito, que na célula, que no aconselhamento, em qualquer posição onde você exercer o ministério pastoral, que Deus seja aquele que aparece ao invés de você, da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua experiência, etc., é preciso humildade. E aqueles que fazem o contrário disso estão expressando orgulho, soberba, arrogância e etc. Uma outra chave para a humildade, 2 Timóteo 2,5, é aquele famoso texto que diz, que o obreiro tem que saber manejar a palavra da verdade. O obreiro aprovado é aquele que sabe manejar a palavra da verdade. 2 Coríntios 2,17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. Então aqueles que falsificam, que distorcem a palavra de Deus também para que ela possa se encaixar naquilo que Ele quer pregar, naquilo que Ele quer ensinar, e dessa forma muitas vezes até manipulando o próprio povo, são falsificadores da palavra. A palavra falsificador ali, na verdade no original, fala de mercadores, de negociadores. Esse era o termo original. Então essas pessoas elas estão com a intenção de lucrar com a palavra de Deus. Paulo, ele diz que além de ter compromisso com a verdade de Deus e não com a verdade de homens, ele fala de Cristo, não de outros assuntos. Cristo é o centro sempre da mensagem do apóstolo Paulo, e com sinceridade, ele não esconde nada, ele expõe toda a verdade de Deus. E muitas vezes a verdade de Deus é difícil de expor, porque envolve coisas que não são prazerosas para nós, seres humanos. Muitas vezes a verdade de Deus envolve a verdade de que existe sofrimento,
na vida cristã, de que a prosperidade da palavra de Deus, a prosperidade do reino de Deus, da vida cristã, não é como a prosperidade que está na mente do mundo aí fora. Muitas vezes não é. É lógico que tem sim prosperidade financeira e até riqueza. A palavra de Deus diz que Deus enriquece pessoas. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes é uma prosperidade que não vai ser aquela que a pessoa deseja para si. E muitas outras coisas. Envolve a verdade da palavra de Deus, envolve juízo. Deus, ele não é só um Deus de amor, é um Deus que se ira também, é um Deus que castiga também, é um Deus que prova, e essas provações muitas vezes são difíceis, né, são dolorosas. Então existem muitas verdades de Deus que não podem ser ocultadas. E o pregador, o pastor, ele tem compromisso com toda a verdade. Ele não pode pôr meia verdade ou ocultar certas partes da verdade de Deus. Ele precisa ser, como o apóstolo Paulo, sincero em pregar toda a verdade de Deus. Outra chave da humildade é que o pastor humilde, ele é comissionado pela vontade de Deus. Isso é fundamental compreendermos no ministério pastoral. Preste atenção nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, você tem ele aí na sua apostila. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, o conhecimento, a compreensão de que não conquistamos o direito de exercer o ministério, não é uma conquista pessoal, o direito de exercer o ministério por nossos próprios esforços, habilidades, conhecimento, etc., ele tem que, essa verdade, esse conhecimento nos torna humildes. Por quê? O pastor, ele é comissionado, ele é enviado por Deus para uma missão. Ele tem um chamado, uma vocação. Ele não conquistou. O pastorado não é uma coisa que se conquista por muito fazer, por muito envolvimento, ou por qualquer outra coisa, não é, ou por simplesmente tempo de vida cristã. Não é. O pastorado, o ministério pastoral é uma missão que lhe é dada por Deus. É uma comissão. Deus te envia com uma missão para exercer o pastorado. Compreender isso, compreender que você está como pastor, não por conhecimento, não por estudo, não por muito fazer, por disposição, não por tempo de vida cristã, ou por demonstrar fidelidade ou honra até para com a igreja, para com a sua liderança. Não é nada disso. Entender que o seu ministério pastoral, que você está como pastor, ou que você vai ser ordenado como pastor, não tem nada a ver com isso, tem a ver com Deus ter te chamado para exercer isso, te torna humilde. Porque você entende que não é nada seu, que não é nada de você, que não foi você que fez por merecer. Deus te chamou para isso. Deus te comissionou para isso. A igreja entende essa missão que você tem, esse comissionamento divino, e te apoia, te suporta, te reconhece dentro desse ministério. Isso tem que nos fazer humildes. Não tem nada a ver conosco. Não tem a ver. Tem a ver simplesmente com Deus. Exercer então esquecer então essas verdades do comissionamento é um passo dado em direção à desqualificação ministerial. Quando a pessoa desconhece ou esquece disso e começa a se firmar e começa a colocar o seu ministério pastoral, a sua posição de pastor em cima da sua bagagem bíblica, teológica,
da sua capacidade administrativa, da sua capacidade ou da sua bagagem de estudo para aconselhar, para atender pessoas e etc. e tal, é um passo para a desqualificação. O pastor não pode nunca esquecer que ele está pastor simplesmente por uma missão divina. Deus te colocou nessa posição. E se as pessoas questionarem o seu chamado pastoral, tudo bem, não tem problema. Deus te colocou nessa posição. Você sabe disso. Você sabe que não é de você. Então, por exemplo, os nossos apóstolos que não têm nenhuma vergonha em dizer que são leigos, e não tem que ter mesmo. Pessoas desqualificarem eles ou falar qualquer coisa a respeito, como já aconteceu, nós sabemos no passado, pelo testemunho, pela história dos nossos apóstolos, não tem nenhum problema, porque foi Deus que colocou eles nessa posição. Foi Deus que comissionou. Foi Deus que enviou. Por isso eles permaneceram e estão até hoje, e estão aí na posição em que estão, conquistando para o reino de Deus aquilo que conquistam. Por entender que Deus os chamou e os colocou nessa missão divina. Não importa o que falem, não importa o que digam, não importa, o que importa é o reconhecimento de que Deus os chamou para tal ministério. Outra chave para a humildade é que o pastor humilde é compelido pelo conhecimento de Deus. Então, outra chave para humildade é ser compelido pelo conhecimento de Deus. Ser impulsionado pelo conhecimento de Deus, ser empurrado, ser atraído pelo conhecimento de Deus. Isso é uma chave para a humildade. Aquilo que o pastor é de joelhos em secreto diante do Todo-Poderoso é o que ele é e nada mais. John Owen: aquilo que você é diante de Deus, na presença de Deus, é o que você é de fato. E ponto final. O pastor, ele não é o que ele é diante das pessoas, ou no púlpito, ou etc. Não. O que ele é de fato é aquilo que ele é na presença de Deus, na intimidade com o Senhor. Se ele não tem intimidade com o Senhor, se ele não se coloca na presença de Deus dessa maneira, ele então não é. Ele vai ter uma identidade fraca, ele vai ter uma identidade confusa, ele vai ter uma identidade, ou não vai ter identidade, ele não vai ser pastor, talvez. Deus, ele sonda os desejos, as intenções do coração. E ele sabe o que é feito para agradar as pessoas e o que é feito para agradar a ele. É muito interessante, eu acho que num dos cultos, de live, se eu não me engano, a apóstola Vera, ela comentou algo, quando estava ali o louvor acontecendo e a igreja sem ninguém, e ali um ou outro de nós ali, os técnicos de som e transmissão e alguns de nós ali dando apoio, e ela falou: olha só isso, nós estamos de fato adorando somente a Deus, porque não tem ninguém aqui. Então o que estamos fazendo aqui, nós não estamos olhando para as pessoas e tal. E eu fiquei pensando nisso, isso é muito bonito. Porque agora o que tem que ser, o que é feito ali no culto, o que é feito nas devocionais, o que é feito nas lives de adoração e intercessão, é a pessoa e Deus ali. E aquilo está sendo realmente entregue a Deus. E a vida do pastor tem que estar fundamentada
nesse tempo, nesse momento, nesse lugar de estar você e Deus. E esse desejo, né, de conhecer a Deus, de fato, de estar na presença dEle, de estar gastando tempo com a palavra dEle, de estar gastando tempo falando com Ele, adorando a Ele, você e Ele, esse desejo que te compele a conhecer mais a Deus, é uma chave para a humildade. Quando você está sendo compelido pelo desejo de conhecer a Deus e não pelo desejo de ser aceito pelas pessoas, pelo desejo de agradar as pessoas que estão ali presencialmente no culto, né? Como se fosse uma plateia, pelo desejo de ter aplausos, pelo desejo de ter elogios com a sua pregação, com a sua oração, com a sua adoração, com sua música, o desejo de ganhar elogios e agradecimentos e honras pelo seu trabalho, o quanto você se dedica, o quanto você atende, etc. e tal. Tudo isso desqualifica o pastor, desqualifica o ministério pastoral, desqualifica o cristão, o líder, o que quer que seja. O que qualifica e o que mantém a humildade é o profundo desejo de conhecer a Deus cada vez mais e de se lançar nessa busca. E o que você faz para conhecer mais a Deus. O quanto você se prepara para uma pregação está mais no seu desejo de conhecer mais de Deus e porque você está recebendo revelação de Deus quando você prepara uma palavra, um estudo, uma aula, é maior do que o seu desejo de pregar aquilo, de expor aquilo, de falar aquilo e receber e ver a reação das pessoas, ou até mesmo de um desejo que é santo e que é verdadeiro de servir as pessoas e de alimentá-las e de edificá-las, e isso é muito bom, mas o desejo maior tem que ser o de conhecer a Deus, o anseio maior tem que ser esse de estar recebendo revelação de Deus, e isso aumenta o seu conhecimento dele, e isso te fascina, e isso é o principal motor, é a coisa que mais te impele, te compele, né, ministerialmente. E isso te torna humilde. Isso te torna humilde porque tudo que você está fazendo é para Ele e não para as pessoas. Apesar de que tudo isso vai acabar, sim, servindo as pessoas, mas em primeiro lugar a Deus. Glória a Deus. Outra chave para a humildade. Antes, deixa eu só ler um texto aqui de Tessalonicenses 2,4, né? Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, Deus prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2,4. Ser compelido pelo conhecimento de Deus é fundamental, e entender que Ele prova o nosso coração nos mantém humildes. Nos mantém buscando essa motivação primordial de ser atraído, compelido, empurrado, né, para o conhecimento de Deus. Uma outra chave para a humildade é: o pastor humilde é consumido pela glória de Deus. Outra chave para a humildade é ser consumido pela glória de Deus. Ser consumido pela glória de Deus. Isso é muito bonito, né? Isso é muito belo, muito profundo. E talvez e provavelmente esse é o ápice da humildade. É o ponto máximo. É impossível procurar a honra pessoal e a glória de Deus ao mesmo tempo. Não tem jeito. Queridos, é impossível.
Ou você está fazendo uma coisa ou outra. Ou você está buscando glória para Deus, ou você está buscando glória para você. Ou você está glorificando o Senhor, ou você está glorificando a si mesmo. Na sua posição ministerial, não importa se é o púlpito, não importa se é atrás de um instrumento, não importa se é um a um no atendimento pessoal, individual, não importa se é coordenando uma equipe, não importa se é promovendo um evento, não importa a posição que você está. Nem mesmo se a sua posição é na intercessão, em oração diante do Senhor. Você pode estar em qualquer uma dessas posições, buscando glória para si ou para Deus. E Deus, como nós já vimos, Ele prova o coração. Então, ser consumido pela glória de Deus, deixar que a glória de Deus te consuma e ela apareça, a glória de Deus apareça e a glória seja dada a Deus, voltada para Ele, devolvida a Ele. Esse é o ápice da humildade. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, né? Em vasos de barro que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro, a glória de Deus, em vasos de barro. Nós somos Adão, nós somos Adã, nós somos barro, terra. Né? Adã vem de terroso, barroso, né? Porque fomos feitos da terra. Deus tomou do pó da terra e nos formou, nos moldou e colocou em nós seu fôlego de vida, né? Seu espírito, sua centelha de vida divina e colocou em nós sua imagem e semelhança, mas somos barro, né? Vasos de barro, somos de uma aparência frágil, somos frágeis, somos fracos, somos fáceis de quebrar, né? Somos fáceis de estragar, né? Até mesmo de moer. Então a nossa aparência, né? Nós somos portadores de uma glória infinita, eterna, que não é nossa, é de Deus, mas tem que estar dentro desse recipiente frágil, tem que estar dentro desse recipiente feio, desse recipiente de barro que nós somos. E temos que continuar sendo. Quando tomamos para nós uma postura de força, de poder, né? De queremos estar numa posição de glória, de destaque, nós estamos tirando glória de Deus. E quanto mais nós colocarmos a nós mesmos nessa posição de fraqueza, nessa posição de que não temos nada de nós mesmos para se gloriar, nessa posição de saber que nós não valemos nada mesmo. E é isso que Paulo está dizendo. O vaso de barro não tem valor. O vaso de barro não tem valor, principalmente naquela época. Né? Não é um vaso de cobre, não é um vaso de ouro. É um vaso de barro, sem valor nenhum. Né? Feio, frágil. Não é um vaso de ouro, de cobre, ou bronze, ou prata, ou ouro. Não é uma coisa nobre. Não é uma coisa que tem glória em si. É fragilidade. É sem valor. É um aspecto estético feio. Não tem valor estético, não tem valor mercadológico, financeiro, não tem
valor, nem mesmo tanto valor funcional, porque qualquer coisinha, um vaso, derrubou, quebra. Enquanto nós, e é isso que Paulo fazia, ele se colocava nessa posição: sou o maior dos pecadores, eu sou fraco, eu tenho fragilidades. Ele expõe isso nas suas cartas. Ele fala das suas tribulações, ele fala dos seus sofrimentos, ele fala até mesmo do espinho na carne que ele tem, e que ele diz que é um mensageiro de Satanás que constantemente o esbofeteia. E que Deus disse que não ia tirar. E por que Deus não ia tirar? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade humana. É nisso em que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, na nossa eloquência, no nosso carisma humano, na nossa experiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós podemos ter tudo isso. Podemos ter conhecimento, podemos ter habilidades, podemos ter eloquência, podemos ter carisma, podemos ter uma super capacidade de liderança que arrasta as pessoas. Mas se nós nos mantivermos, se nós nos sustentarmos, se nós nos colocarmos em cima dessas capacidades humanas, o poder de Deus não vai estar nos aperfeiçoando, o poder de Deus não vai estar operando tanto em nós. Vamos estar operando na nossa capacidade, e a glória não será dada a Deus. Mas quando nós entendemos que, apesar de termos tudo isso, podemos ser os maiores PhDs em ministério pastoral da face da terra, da história da humanidade, se nós entendermos que isso é nada diante do poder e da glória de Deus, e de fato acreditarmos nisso, e fazermos como o apóstolo Paulo, a glória de Deus, a excelência do poder da glória, não vai ser nossa, vai ser de Deus. A glória de Deus aumenta, a glória de Deus aparece, e é isso que devemos buscar. O apóstolo Paulo era consumido pela glória de Deus. Ele era de longe o apóstolo mais capacitado, humanamente falando, o mais de todos os outros. Pedro, na sua carta, reconhece que as coisas que Paulo escreve eram difíceis de se entender. Reconhece a capacidade intelectual, cultural de Paulo. Paulo entende que ele é um vaso de barro. E é isso que ele tinha que ser, para que a excelência do poder fosse dada a Deus, fosse de Deus operando nele e não dele mesmo. Gloriosa é a obra de Deus e o próprio Deus, não os seus ministros. Se tudo o que nós cristãos fizermos fosse para a glória de Deus, que tudo que nós cristãos comuns fazemos deve ser para a glória de Deus, o que dizer do ministério? Se tudo o que os cristãos comuns fazem, quer comam, quer bebam, é isso que Paulo fala em 1 Coríntios, você quer comam, quer bebam, faça qualquer outra coisa, tem que ser para Deus, faça para a glória de Deus. Se as coisas mais comuns para os cristãos comuns, as coisas mais corriqueiras devem ser feitas para a glória de Deus, o que dirá do ministério pastoral? O que dizer de tudo que um pastor faz? Não tem como fazer, não tem como ser diferente. Ok? Vamos parar com esse nosso vídeo por aqui e vamos voltar em mais uma outra videoaula falando sobre características de um pastor eficaz no ministério. Glória a Deus, queridos, eu louvo a Deus por poder estar aprendendo com vocês. E até a nossa próxima aula. Um abraço, Deus abençoe.